Programa Um Momento. Oferecimento Giuliano Esperança Instituto do Bem-Estar, Rio Claro. Lutemos por um mundo novo, um mundo bom, que assegure o trabalho a todos, o futuro à mocidade e a segurança aos mais velhos. Essa é uma frase de Charles Chaplin, que reflete muito o que nós vamos falar sobre hoje, produtividade e alimentação. Sejam bem-vindos nessa manhã aqui com a Band. Hoje nós vamos conversar com a nutricionista Érica Vidal, especialista em alimentos funcionais e a sua relação com a produtividade, alimentar-se de 3 em 3 horas. Eu sou o Giuliano Esperança, personal trainer, espero contribuir com a sua manhã, com o seu momento. Espanhol Plantas Ornamentais. Produção própria de plantas em larga escala, flores, acessórios para jardinagem e decoração, vasos e móveis de demolição. As melhores opções da natureza diretamente dos viveiros de produção da Espanhol Plantas Ornamentais. Projetos em 3D de jardins e paisagismo para residências e empresas. Espanhol, o maior produtor de plantas ornamentais da região. E quem produz vende mais barato. Lojas em Cordeirópolis, Piracicaba e agora também em São Carlos, na Rua Miguel Petroni, 3350. Eu pensava que viver era morar em frente à praça. Aí eu pensei, e tem uma praça só pra mim. Eu pensava que diversão era jogar videogame com meu filho. Aí eu pensei e vi que a maior felicidade está fora da tela. Se você pensa, seu lugar é o Florença. Vendas 3526-3000. Spaz. As maiores redes reunidas para você. Comodidade e segurança. Mix de serviços para suas compras. Spaz. Passos sob medida para você. Spaz, Avenida 3, 1450, Jardim Claré, Rio Claro. Aqui na Zene tem tudo o que você precisa para reformar ou construir as melhores marcas com os melhores preços da região. Pia Galbus Bar, R$ 149,90. Zene, acabamento e construção. Visconde do Rio Branco, 624, no centro de Araras. Deslizete é elaborado há 25 anos para descolorir sem agredir pelos e cabelos. Perfeito para luzes e mechas. Clareia até 7 tons. Fica claro que é a melhor escolha. Deslizete é Mizani. 25 anos a favor da beleza. Espanhol Plantas Ornamentais. Produção própria de plantas em larga escala, flores, acessórios para jardinagem e decoração, vasos e móveis de demolição. As melhores opções da natureza diretamente dos viveiros de produção da Espanhol Plantas Ornamentais. Projetos em 3D de jardins e paisagismo para residências e empresas. Espanhol, o maior produtor de plantas ornamentais da região. E quem produz vende mais barato. Lojas em Cordeirópolis, Piracicaba e agora também em São Carlos, na Rua Miguel Petroni, 3350. Mercado Qualidade, um novo conceito, a mesma qualidade. Mais de 2.400 metros quadrados para você e sua família aproveitarem. Venha saborear as delícias do Espaço Gourmet e os saborosos pratos da Rotisserie. No Empório, são mais de 500 rótulos de vinhos e cervejas importados. Aproveite nossas ofertas exclusivas, todas preparadas com carinho para você. Abrimos diariamente a partir das 7 horas. Mercado Qualidade, Avenida 14, esquina com Rua 13, Rio Claro. Beba com moderação. Programa Um Momento. Oferecimento Giuliano Esperança Instituto do Bem-Estar, Rio Claro. Qual a importância do índice glicêmico? Qual a sua relação com o emagrecimento? E a produtividade física mental sofrerá algum impacto? O cérebro usa exclusivamente a glicose como fonte energética. A hipoglicemia leve gera agitação, nervosismo e fome excessiva, assim como a moderada, a desatenção, irritabilidade, sonolência.
assevera ausência de resposta, convulsões e coma. Qual a importância de você se alimentar de 3 em 3 horas? Agora nós vamos para a rua ouvir a pergunta de um telespectador. A nossa nutricionista Érica Vidal irá responder. O que é índice glicêmico? Índice glicêmico é uma quantidade de amido presente em cada alimento. Esse alimento, vou dar um exemplo para você do pão, tá? O pão, quando ele é ingerido, o que acontece? Ele vira açúcar. De amido, ele passa a ser quebrado, tá? Vamos dizer assim, digerido como um açúcar. Esse açúcar, ele é liberado em nosso organismo. Só que eu vou dar 2 exemplos para vocês. Um exemplo de pão branco e o pão integral. O que seria isso? O pão branco, ele pode ser considerado como um alimento de alto índice glicêmico. E o pão integral seria um alimento de baixo índice glicêmico, de baixo a médio índice glicêmico. O que seria isso? O pão branco, quando você ingere, ele vai dar picos muito altos de açúcar no nosso sangue. Consequentemente, a insulina tem que ser liberada também para poder queimar esse açúcar. Já o pão integral, não. A gente consegue moderar essa liberação de açúcar, tá? Então, a insulina vai queimando, vamos dizer assim, mais vagarosamente o açúcar liberado nesse alimento. O alimento de baixo índice glicêmico é o alimento assim integral, por completo. Ele é rico em fibras. Então, o que acontece? Vai te dar uma saciedade maior, tá? Você vai ter um açúcar mais biodisponível em seu corpo, assim, por mais tempo. Consequentemente, você consumindo esse alimento de um índice glicêmico mais baixo, você vai ter mais disposição no momento do treino, tá? Diferente daquele alimento de alto índice glicêmico. Como a nossa nutricionista disse, o foco sobre alimentação e índice glicêmico vai abordar essas duas situações de glicemia, a leve e a moderada. Durante o dia a dia, muitas vezes passamos por situações de estresse, nervosismo, irritabilidade e sonolência. Na realidade, prefiro chamar a sonolência como aquela sensação de preguiça. Isso acontece na maioria dos casos, por conta de um erro na alimentação. Os alimentos de baixo e médio índice glicêmico contribuem para manter a glicemia a níveis ideais e automaticamente você ter uma maior performance física e mental durante o dia a dia. Agora vamos para a rua responder mais uma dúvida. Quais os principais alimentos para controlar a hipoglicemia? E os alimentos assim mais importantes, tá? Para você não deixar que esse índice glicêmico dê aquele pico de açúcar em seu organismo. Então vamos fazer uma comparação da batata normal, batata inglesa, tá? E da batata doce. Se você comparar as duas em termos calóricos, você vai ver que é mais ou menos a mesma coisa. Mas quando você fala em índice glicêmico, a batata tradicional ela tem um índice glicêmico mais alto do que a da batata doce. Então o que vai acontecer? A batata tradicional ela já dá aquele índice lá em cima de açúcar no sangue, que não é interessante para o atleta, para quem faz atividade física e em geral, tá? A batata doce, ela já consegue ter um índice glicêmico mais ameno. Então, o que vai acontecer? Ela vai distribuindo a glicose, o açúcar para o organismo mais vagarosamente, tá? Consequentemente, você vai ter mais disposição para a atividade que você estará praticando. Alimentar-se de 3 em 3 horas impacta positivamente a produtividade física e mental. Muitas vezes, durante o dia, a sensação de irritabilidade, de sonolência, que pode ser confundida com a preguiça, é proporcionada pela ausência da utilização certa dos alimentos. Por isso, alimentar-se corretamente é fundamental para você terminar o dia com a sensação de vitalidade e automaticamente ter mais performance. No próximo bloco, voltamos com um bate-papo com a nossa nutricionista Érica Vidal. Não saia daí!
Deslizete é elaborado há 25 anos para descolorir sem agredir pelos e cabelos. Perfeito para luzes e mechas. Clareia até 7 tons. Fica claro que é a melhor escolha. Deslizete é Mizani. 25 anos a favor da beleza. Em Rio Claro Ambientar e Casa, a nova loja de móveis e decorações. Opções e detalhes que transformam ambientes em lugares de conforto e beleza. Móveis, estofados, dormitórios e planejados com novas e exclusivas propostas de design e praticidade. Surpreenda-se com a beleza dos estilos que vão transformar sua casa ou empresa em espaços diferenciados para o seu bem-estar. Ambientar e Casa, Rua 14, 2091, Rio Claro. Mercado Qualidade, um novo conceito, a mesma qualidade. Mais de 2.400 metros quadrados para você e sua família aproveitarem. Venha saborear as delícias do Espaço Gourmet e os saborosos pratos da Rotisserie. No Empório, são mais de 500 rótulos de vinhos e cervejas importados. Aproveite nossas ofertas exclusivas, todas preparadas com carinho para você. Abrimos diariamente a partir das 7 horas. Espanhol Plantas Ornamentais. Produção própria de plantas em larga escala, flores, acessórios para jardinagem e decoração, vasos e móveis de demolição. As melhores opções da natureza diretamente dos viveiros de produção da Espanhol Plantas Ornamentais. Projetos em 3D de jardins e paisagismo para residências e empresas. Espanhol, o maior produtor de plantas ornamentais da região. E quem produz vende mais barato. Lojas em Cordeirópolis, Piracicaba e agora também em São Carlos, na Rua Miguel Petrone 3350. Eu pensava que viver era morar em frente à praça. Aí eu pensei e tem uma praça só pra mim. Eu pensava que diversão era jogar videogame com meu filho. Aí eu pensei e vi que a maior felicidade está fora da tela. Se você pensa, seu lugar é o Florença. Vendas 3526-3000. O Brasil tem muitos sabores. Sabores que combinam com tudo, em todos os momentos, com toda a nossa gente. Essa gente que inventa, faz e vive feliz. Onde tem Brasil, tem sabor. Onde tem sabor, tem Diza. Spaz. As maiores redes reunidas para você. Comodidade e segurança. Mix de serviços para suas compras. Spaz. Passos sob medida para você. Spaz, Avenida 3, 1450, Jardim Claré, Rio Claro. Programa Um Momento. Oferecimento Giuliano Esperança Instituto do Bem-Estar, Rio Claro. A dica de hoje é sobre o exercício abdominal e a importância do músculo abdominal, principalmente em relação à postura e estética. Durante a execução do movimento, mais importante do que a quantidade é a consciência corporal, sentir realmente a musculatura trabalhando durante o movimento. Na execução do exercício é muito importante expirar na flexão do tronco e inspirar no retorno. Essa é a dica de hoje. Estou aqui para um bate-papo com a Érica Vidal, nutricionista, especialista Ciências e Tecnologia dos Alimentos, pela USP de Piracicaba. E vamos esclarecer alguns tópicos relacionados à nutrição. Érica, nós falamos sobre índice glicêmico no primeiro bloco. Você tem algum caso, alguma experiência recente que você teve um olhar sobre índice glicêmico quanto à dieta da pessoa e ela teve resultado? Sim. Acontece o seguinte, Juliano, a partir do momento que a pessoa muda, tá, a sua alimentação,
começa a aderir a novos hábitos, o que acontece? A mudança é nítida, tá? Então, pessoas que trocam, tá? Porque o que seria a nossa orientação? Está trocando alimentos refinados pelos alimentos integrais. O que seria um alimento refinado? Um pão branco, um biscoito tradicional e não integral, tá? Agora, se ela tiver com esse hábito já todo ajustadinho para alimentos integrais, o que vai acontecer? Ela vai ter, ela vai notar que ela vai comer menos e vai ter uma maior saciedade. Então, o que você está dizendo é que os alimentos integrais têm um papel importante na saciedade. Ou seja, a gente está falando então que é abro aspas, um remédio natural para o controle do apetite. Sim, mesmo porque, Juliano, além dele te dar mais saciedade, o que vai acontecer? O alimento integral nada mais é do que um alimento rico em fibras, tá? Então, ele vai fazer com que o intestino funcione muito melhor do que se ela estivesse comendo um alimento, como, por exemplo, o arroz polido, o arroz branco. Não tem nada a nos oferecer, tá? E sim o integral sim, porque ele tem uma camada de fibras, que a gente chama de camada de hialurona, é riquíssima em nutrientes, porém vai ter um funcionamento melhor do organismo, intestino, tá? Entre outros fatores. Bom, arroz branco versus arroz integral. O importante, então, para uma alimentação e para a saúde é o arroz integral. Sem sombra de dúvidas. Outra coisa que você falou que foi bem interessante foi sobre a batata doce e a batata. E hoje está muito em moda a gente ver as pessoas falando sobre o consumo de batata doce. Realmente, a batata doce é algo que vai fazer a diferença para o controle do apetite da pessoa? Sim, bastante. O que acontece? Se você consumir uma batata tradicional, que seria no caso a batata inglesa, eu vou dar um exemplo assim bem básico, tá? Daqui 30 minutos, meia hora, você já vai estar com fome novamente, porque a digestão é muito rápida, a liberação do açúcar é muito rápida, a insulina, consequentemente, vai queimar esse açúcar muito rapidamente, diferente da batata doce. A batata doce, o que vai acontecer? Ela vai dando picos gradativos de açúcar. Consequentemente, a insulina vai queimando gradativamente. Você vai se sentir com mais energia e muito mais saciado também. Para você que ligou a televisão agora, estou num bate-papo com a Érica Vidal, nutricionista, e estamos conversando sobre índice glicêmico, produtividade, escolhas de alimentos entre integrais e não integrais. Érica, quero te fazer uma pergunta. Você falou sobre a questão da insulina no organismo. Se eu comer alimentos de baixo índice glicêmico, eu vou ter pouca liberação de insulina. O inverso, vamos para o exemplo do açúcar. Um brigadeiro extremamente saboroso, porém, índice glicêmico alto. Tem açúcar, que tem um índice glicêmico que é considerado 100. Esse alto índice de insulina, somado com alto índice de calorias, somado com a gordura vindo em conjunto por conta do leite condensado, é favorável para o aumento da gordura corporal? Sem dúvida nenhuma. E o que acontece, Juliano? Principalmente para as mulheres, tá? É lógico, os homens também, mas assim, as mulheres que têm uma tendência a estar adquirindo aquela gordurinha, vamos chamar assim, não desejada, né? Principalmente abdominal. Esse pico elevado de insulina, rapidamente, é onde você acaba armazenando aquelas gordurinhas que você não gostaria de armazenar. E, consequentemente, a obesidade também. A gordura visceral, em pessoas que têm um distanciamento grande entre as refeições, é um fato. Sim, nós podemos chamar isso de lipogênese, tá? É uma formação em demasia da gordura. Os depósitos de gorduras, eles são formados muito rapidamente, principalmente nessa área abdominal. Érica, na minha opinião, o primeiro grande aprendizado do ser humano é o ato de mamar. O neném, assim que ele sai do útero da mamãe, seja por cesárea ou um parto normal, ele passa por um período de estresse.
E se alimentar do leite da mãe é o primeiro processo de sofrimento, prazer. Sim. Levando em consideração esse fato, que percorre todo o início nosso de infância e todos os encontros familiares, é sobre comemoração, sobre comer. Como é hoje quando chega um paciente para você que tem um histórico de 30, 40 anos de prazer à mesa e você precisa apresentar algo que é diferente do que ele viveu todos esses tempos. O que eu quero dizer é como você supera esse obstáculo psicológico com essas pessoas. Então, na verdade, tudo que você falou é exatamente isso que acontece. Desde a infância, desde a amamentação, aí tudo vai depender dos hábitos familiares, da família. Por exemplo, se o pai e a mãe comem frutas, comem verduras, automaticamente a criança já vai crescer ali junto, ela já vai estar criando aquele hábito, tá? Agora, quando chega um paciente que simplesmente não gosta de nenhum tipo de alimento, ou seja, alimento integral, verdura, frutas, legumes, o que você tem que fazer? Você tem que ir dosando isso gradativamente, mesmo porque nós temos em nossa língua papilas gustativas, tá? Então, o que a gente tem? Que ir acostumando as papilas gustativas, isso, aos poucos, porque senão você também vai dar aquele choque, tá, no seu paciente e nunca mais ele vai querer saber de dieta, que na verdade a dieta tem que ser prazerosa, tá? Perfeito. E não ruim, sim, uma coisa dificultosa. Tá. Interessante que você falou sobre as papilas gustativas, porque na realidade é um processo de aprendizado. A pessoa vai ter que aprender a conviver. Exatamente. Legal. Aprender a conviver mesmo. E isso é para criança também, né? Sim. Quer dizer, ela não tem todas as papilas gustativas desenvolvidas desde o começo. Não. Isso aí é com o passar dos anos, da idade. Tá. Mais uma pergunta. Agora vamos para um caso extremo. A pessoa não vai abrir mão dos seus prazeres. Tem solução ainda? Tem sim, Juliano. O que acontece? Você não pode deixar de comer o alimento, tá? Porque, um exemplo, vou dar um exemplo aqui, chocolate. Eu tenho pacientes assim loucos por chocolate, doces em geral. Então não é você deixar de comer, a nutrição não é proibição, proibir, você nunca mais vai comer. É um equilíbrio, tá? Então é ir lá, pegar um pedacinho, degustar esse chocolate com calma. Assim, às vezes eu falando, vocês podem achar que é fácil falar, vamos ver na prática como que é, mas na verdade não é. É tudo questão de hábito, tá? Você ir devagar, pegar, trocar, não pegar o chocolate ao leite para estar degustando, e sim o meio amargo, mesmo porque você vai sentir muito mais prazer, tá? Isso que você está me falando vem sobre um pensamento que eu sempre tenho. A gente nunca consegue ter a experiência da primeira mordida na segunda. A segunda é quase que um processo alucinógeno, né? Porque eu comi um pedaço de bolo, aquela primeira experiência, ela vai se repetir daqui a alguns dias. Sim. Mas logo em seguida, comer novamente, já é uma segunda mordida, já não tem aquela explosão de sabores. Sim. E assim, muito importante também, no ato de se alimentar, tá assim, focado naquilo, tá? Deixar de olhar para a TV ou fazendo alguma atividade ali, se alimentando. Reservar esse tempinho para alimentação mesmo, isso aí é muito importante. Levando em consideração a explicação que a Érica acabou de fazer para nós aqui, eu faço a seguinte pergunta. O que eu como me aproxima ou me distancia da meta? Érica, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Nos veremos outras vezes aqui. Agradeço vocês por esse domingo prazeroso. Tenham todos uma excelente semana. Um grande beijo no coração. Programa Um Momento. Oferecimento Giuliano Esperança Instituto do Bem-Estar, Rio Claro.
Mercado Qualidade, um novo conceito, a mesma qualidade. Mais de 2.400 metros quadrados para você e sua família aproveitarem. Venha saborear as delícias do Espaço Gourmet e os saborosos pratos da Rotisserie. No Empório, são mais de 500 rótulos de vinhos e cervejas importados. Aproveite nossas ofertas exclusivas, todas preparadas com carinho para você. Abrimos diariamente a partir das 7 horas. O Brasil tem muitos sabores. Sabores que combinam com tudo, em todos os momentos, com toda a nossa gente. Essa gente que inventa, faz e vive feliz. Onde tem Brasil, tem sabor. Onde tem sabor, tem Disa. Aqui na Zene tem tudo que você precisa para reformar ou construir as melhores marcas com os melhores preços da região. Pia Gelbus Bar, R$ 149,90. Zene, acabamento e construção. Visconde do Rio Branco 624, no centro de Araras. Deslizete é elaborado há 25 anos para descolorir sem agredir pelos e cabelos. Perfeito para luzes e mechas. Clareia até 7 tons. Fica claro que é a melhor escolha. Deslizete é Mizani. 25 anos a favor da beleza. Programa Um Momento. Oferecimento Giuliano Esperança Instituto do Bem-Estar. Rio Claro.